Bem-vindo ao Metabolismo TV, fonte de informações corretas sobre metabolismo e saúde. Por que as proteínas afetam você? Elas tiram a fome mesmo? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero explicar a você o que acontece dentro do corpo para que as proteínas, carne, queijo, ovos, tirem sua fome, façam-na desaparecer. E um momento no quadro para que você entenda. Veja, quando uma pessoa quer perder peso, quando uma pessoa quer controlar o diabetes, ou até mesmo quando alguém quer desenvolver a musculatura, porque ela realmente precisa de comida, ou seja, dos alimentos certos e adequados para conseguir alcançar esse efeito desejado, certo? Agora, quando se consome carboidratos, estou falando, por exemplo, de pão, farinha, arroz, batata, doces, ou seja, alimentos ricos em açúcar e amido, que é o tipo de alimento que chamamos de alimentos do tipo E, são E porque engordam, eles são, e pois são inimigos da diabetes. E quem somos? Gosta realmente muito de pão, macarrão, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, cereais, açúcar, doces, chocolates, leite. O tipo de alimento, o whey, tem a característica de produzir muita glicose, que é açúcar no sangue, e isso força o pâncreas, que está aqui no lado esquerdo, abaixo da mama esquerda, a produzir uma quantidade muito grande de insulina. O que está acontecendo exatamente? Esse pâncreas está aqui, neste local, e quando se consome muitos carboidratos, especialmente os chamados carboidratos refinados, o que chamamos de alimentos do tipo E, que são principalmente convertidos em glicose, que chamado açúcar no sangue, que efetivamente força o pâncreas a produzir insulina. O problema é que quando misturamos glicose com insulina, só conseguimos realmente produzir gordura, de fato, desde o início, quando alguém consome carboidratos, eles são convertidos em glicose e a primeira quantidade de glicose vai ser armazenada aqui no fígado, deste lado aqui, certo? Aqui no fígado há várias horas de reserva de glicose, podem ser aproximadamente, por exemplo, 6 horas, 8 horas, 12 horas, dependendo da quantidade de potássio e magnésio disponível, porque o corpo, para armazenar glicose aqui, a glicose que você armazena no fígado é chamada de glicogênio. Isso é glicose armazenada de reserva, ou seja, basicamente, de forma simples, é como se fosse uma glicose reserva, sempre digo isso, ou descobrir o que fosse o tanque de reserva, e para quando o tanque fica sem o que veio para o sistema para a digestão, o corpo vai procurá-lo quando ficar sem o que tem de glicose, que é o que o fígado precisa, certo? Todo o excesso de glicose é armazenado inicialmente como glicogênio dentro do fígado, especialmente se o corpo tiver potássio e magnésio presentes. Especificamente, se houver potássio suficiente, o corpo pode produzir glicogênio. Sem potássio suficiente, não. Não consegue produzir glicogênio como magnésio e potássio atuam juntos. O corpo começa a armazenar automaticamente aqui suprimento de glicose, mas um suprimento de uma glicose que está desidratada. Parece um purê de batata, não é? Meio desidratado, realmente. E é uma forma de armazenar glicose para usos futuros. Então, o que está acontecendo? Se uma pessoa consome muitos carboidratos, haverá muita glicose. Como há muita glicose, haverá muita insulina. O excesso de glicose que não cabe no fígado, agora o corpo não tem outra escolha a não ser armazená-lo nas células de gordura. E agora o corpo engorda, certo? Ou seja, a obesidade começa nesse momento em que a quantidade de glicose que está sendo gerada através do consumo de carboidratos é muito maior do que o que pode ser armazenado dentro do fígado. O corpo só resta armazená-la em outra célula, que são as células de gordura, e é isso que é a obesidade. Agora, pelo contrário, quando se consome as proteínas, como as encontradas em alimentos como carne, queijo e ovo, são nutrientes essenciais para o corpo e, quando consumidas, produzem muito pouca glicose. Na verdade, elas produzem tão pouca glicose que não elevam o nível de glicose no sangue. Agora, o corpo, em resposta às proteínas, produz um hormônio chamado glucagon. O glucagon é um hormônio importante e essencial no corpo humano que faz exatamente o oposto da insulina. Enquanto a insulina armazena gordura, o glucagon busca a gordura corporal, decompõe-a e a converte de volta em glicose. Ou seja, da mesma forma que a insulina cria gordura no nosso corpo, o glucagon também quebra a gordura, reduz a sensação de fome e converte o excesso de gordura em glicose.
para que o corpo possa realmente funcionar corretamente. Na verdade, o principal alimento de praticamente todas as células do corpo é a gordura. A gordura é o alimento principal de quase todo o corpo, com exceção do sistema nervoso. O sistema nervoso, que inclui o cérebro, pois faz parte do sistema nervoso, trabalha principalmente com glicose. O restante do corpo funciona basicamente com gordura. Obviamente, se alguém conhece essa relação, quando começamos a comer carne, queijo e ovos, isso é combinado com saladas e vegetais. São pobres em carboidratos e produzem pouca glicose, então haverá pouca insulina. Se houver pouca insulina, haverá pouca gordura. Mas além disso, quando se consome proteínas, a fome desaparece, porque o que normalmente causa a fome é justamente a insulina. Então, se você for a um restaurante e comer uma bandeja de pão torrado, depois de um tempo, quando o garçom chega, você pede muita comida, porque toda essa insulina faz você sentir muita fome. Então, na verdade, é realmente muito fácil, quando você de fato entende isso, ser capaz de controlar a fome e saber que mesmo quando você vai comer proteína como carne, queijo ou ovo com seus vegetais e saladas, você não consegue comer mais porque o corpo não deixa consumir mais proteína do que o necessário. Você não precisa contar calorias nem contar nada. Você come carne, queijo e ovos e seu corpo diz, eu não quero, mas acabou. Agora se você começa a comer pão, farinha, arroz, batatas doces e ainda por cima, pede uma sobremesa na maioria das vezes, você entra em um ciclo vicioso porque a insulina causa fome e a proteína, ao produzir glucagon, tira a sua fome. De fato, então é isso que você deveria saber. E eu lhe digo isso porque a verdade sempre triunfa.